mas que eu acho que era terceiro semestre há uns 10 semestres atrás. Como é que ele colocou aí? Porque a taxa Selic não é lastreada na inflação em vez de ser controlada pelo Banco Central. Aí eu até postei, acabei de postar um áudiozinho lá, que é a taxa Selic, o Banco Central não tem poder nenhum sobre a taxa Selic, né? Só sobre a taxa básica da economia, que é definida pelo Copom, mas eu prometo explicar melhor para ele, que ele botou uma interrogação lá, não entendeu. Enfim, vamos lá. Cenários de hoje, né? Os mercados estão aí no... Então aí está preponderante aí o urso. Alguém aí lá no WhatsApp aí pediu, porque eu passei aquele Minuto Touro de Ouro do Pablo Spyer, em que ele dá uns tapas no urso, joga um ursinho de pelúcia, joga para o lado, tá? E eu disse que eu podia explicar por que disso, né? E aí ele fica acariciando, passando o dedo na cabeça de um touro lá. Então isso aí vem lá da época dos imigrantes que desvendaram o velho oeste americano, muitos deles de origem espanhola, e os espanhóis gostam de touradas, né, até hoje. Mas como eles não tinham toureiros profissionais, quem que ia enfrentar um touro numa arena, né, para proporcionar diversão para aqueles imigrantes lá abandonados no velho oeste americano, lá no século XIX. Então, quando eles conseguiam capturar um urso vivo, através de armadilhas, eles levavam o urso e colocavam lá naquela arena. E faziam um evento lá, promoviam, vinha a torcida toda no final de semana, largavam o touro mais brabo lá para enfrentar um urso, né? E o urso, vocês sabem, né? Ele bate de cima para baixo, dá patada de cima para baixo. E o touro, a defesa dele são os chifres, né? Ele chifra de baixo para cima. Então, no mercado financeiro, o mascote do mercado financeiro é o touro e não o urso. Porque disse que quando o mercado está com tendência preponderante de alta, é um movimento touro. A bolsa, os mercados estão subindo. E quando acontece o inverso, como é agora, como está sendo hoje, exatamente, os mercados estão com tendência de baixa, diz que o urso está predominando. Por isso é que o apresentador lá do Minuto Touro de Ouro da Jovem Pan, quando ele faz lá em 4, 5 minutos a avaliação ou do fechamento ou da abertura do mercado em cada dia, ele pega aqueles ursinhos de pelúcia e bate no ursinho e joga para um canto assim, porque ele não quer ver que o urso predomine nas tendências do mercado. E esse touro tem um touro de, não sei se é de bronze, lá na frente da Bolsa de Nova York, agora não fica mais na frente, fica no lado, na rua lateral da Bolsa, porque vai muito turista aí, o pessoal que vai para Nova York, dava muita fila, aglomeração na frente da Bolsa, então eles deslocaram. O pessoal vai lá para bater foto. E também, por coincidência, o Charging Bull, apelidado carinhosamente chamado de Charginho, é o mascote da Atlética da Atlética de Economia aqui de Sinop, né? Tem camisetas aí com o mascote ali, é um tourinho, mascote do curso de Economia de Sinop, que já foi campeão no futsal masculino e feminino, nos jogos interuniversitários, tem tudo isso. Tá bom, gente, mas vamos ao... Isso aí é folclore. Vamos ao que interessa, então. Vou compartilhar aqui uma tela para vocês. Tínhamos parado nessa. Espera aí. Agora vocês devem estar vendo.
Tínhamos parado nesse slide aí, espero que tenha ficado bem entendido essa relação risco-retorno. Isso aí não serve só para a bolsa de valores, para investimentos, isso aí serve para tudo, tá? Lembrem-se sempre, se você espera um maior retorno de qualquer coisa, né, você necessariamente terá que se expor a um grau de risco maior. Isso é verdade em atividades lícitas e ilícitas, atividades pessoais, relações pessoais, isso aí é verdade em tudo. Eu desconheço uma situação em que essa relação não seja observada, essa relação risco-retorno. Tá? Então, vou lá para as telas para avançar. Com essa relação entre o desenvolvimento do mercado, de uma economia com um mercado de capitais consolidados, eu acho que eu já comentei com vocês, deve ter sido na primeira aula, né? Aquela parte histórica, grandes empreendimentos, está aqui, as companhias de navegações, nenhum Estado, nenhum rei da época e nenhum bilionário isoladamente conseguiria levar adiante empreendimentos desse porte, só no mercado de capitais, a expansão das ferrovias americanas, isso aí eu já comentei com vocês também, não teriam sido possíveis sem o mercado de capitais, então fica nítida essa relação entre a economia é forte porque ela tem um mercado de capitais consolidado. Que mais? Eu estou avançando aqui aleatoriamente, gente, porque eu não sei até onde vocês foram na leitura. Eu esperaria que vocês me dissessem, olha, aquela parte lá eu não entendi. Aí eu pularia para aquele slide ou aquele ponto específico e poderia esclarecer. Então, os conceitos de bolsas de valores, tá? Elas são associações civis sem fins lucrativos, o que já não é mais verdade também, porque a nossa bolsa B3, a brasileira, ela é uma sociedade anônima. Então, sendo uma sociedade anônima, ela tem fins lucrativos, sim. Mas eu mantive esse conceito porque todas as demais bolsas do mundo, elas não objetivam lucro, mas sim disponibilizar um local para que os negócios aconteçam. As duas únicas exceções são a Bolsa de Londres, que também é uma SA e portanto, tem acionistas, e a Bolsa de São Paulo, que é a antiga Bovespa, que fundiu com a BMF, Bolsa de Mercados e Futuros, e depois se transformou numa sociedade anônima e, portanto, qualquer um de vocês pode ser sócio da nossa Bolsa de Valores. É só comprar uma ação da B3. A história, vocês leram ali, né? Então, eu acho que não há necessidade, o histórico, não há necessidade de eu comentar. Só lembrando sempre, né, que essa explanação de como surgiram as bolsas, isso aqui é com base numa lenda, tá? Isso aí não é um fato histórico comprovado. Se eu fosse sugerir para vocês buscar fatos históricos de como as bolsas surgiram, que tem muita controvérsia nisso, eu sugeriria para vocês aquele livro Ascensão do Dinheiro, que ele conta a história lá de como começaram, como começou a moeda, as bolsas, a emissão de títulos por parte dos governos, dos estados, enfim. Então, tem mais fundamentação histórica. Essa minha apresentação aqui do senhor Van der Burs, na cidade de Bruges, na Bélgica, tá? Ela é uma lenda, mas ela explica bem a funcionalidade, os objetivos das bolsas de valores, que são principalmente se tornar um local adequado onde os negócios aconteçam de forma eficiente e ágil e transparente. Aí, agora eu queria
comentar esses dois slides seguintes, o slide 22 e o 23, tá? Os tipos de mercado, né? O mercado de capitais, mercado de capitais é mais amplo, né? Envolve mercado de câmbio, de moedas, enfim, de títulos, de outros títulos e também de títulos privados ou títulos emitidos por empresas, no caso do mercado acionário. Mas o mercado acionário ele se divide basicamente em mercado primário e secundário. A gente considera que é uma operação de mercado primário quando a empresa abre o seu capital e emite as suas ações, a emissão primária, no caso, literalmente. Ela disponibiliza, tem lá um grupo lá de analistas que fazem o levantamento do patrimônio da empresa, disso, daquilo, quanto que ela vale, qual é o valor patrimonial dela, e as projeções projetam para o futuro, para onde que essa empresa pode ir, qual seria a rentabilidade caso alguém aceitasse entrar de sócio nesse empreendimento e comprasse suas ações. Né? Então, essa é chamado o IPO, né? Ou APO, a letra I, P e O, né? É Initial Public Offer, traduzindo, oferta pública inicial de ações. Então, através da capilaridade dos bancos, essa operação de abertura de capital de uma determinada empresa ela é amplamente difundida junto aos investidores, acionistas do Brasil e do exterior, através de prospectos. Hoje a internet ajuda muito nisso. Né? E aí é marcado um leilão lá na Bolsa, lá, um leilão de oferta pública inicial, onde cada parte, cada investidor, através da sua conta na sua respectiva corretora, pode dar ofertas de compra daquela ação quando ela foi disponibilizada para o mercado. E, então, a característica básica de uma operação no mercado primário é que o dinheiro arrecadado com a venda das ações vai para o caixa da empresa. Desconsidera isso aí, custo de transação, comissão lá do pessoal que fez os prospectos, fez aquela operação toda, mas quase a totalidade dos recursos que são arrecadados com a venda da oferta inicial de ações ao mercado vai para o caixa da empresa, e a empresa pega esses recursos e vai cumprir os objetivos sociais dela, expandir, enfim. E tem mercado acionário também é dividido em, a gente chama de mercado secundário. Por exemplo, se uma empresa aqui de Sinop abriu capital, eu, Paulo, fui lá e comprei, quando eles venderam inicialmente as ações, eu comprei direto deles. E aí o dinheiro que eu paguei vai para o caixa deles. Se 2 dias depois, eu atropelei o cachorro aí da vizinha e tem que mandar no veterinário, isso vai me custar dinheiro, agora eu estou sem dinheiro, mas eu tenho ação dessa empresa. Não adianta eu ligar para a empresa lá e dizer, olha, eu comprei ações de vocês, eu quero vender de volta para vocês e eu quero que vocês me devolvam o dinheiro. A empresa vai dizer, olha, não tem nada a ver com isso. Tá, mas eu tenho ações de vocês. Bom, se você não quiser mais, você vende para um terceiro. E em vez de eu ficar oferecendo de porta em porta ou ligando para os meus amigos, olha, eu tenho ações da empresa tal, mas eu preciso de dinheiro, não quer comprar de mim? Seria um negócio muito trabalhoso, muito custoso, muito demorado, né? Então é melhor eu entrar em contato através da minha corretora, né? Botar uma oferta de venda e essa oferta é disponibilizada lá no home broker, que chama, no sistema da bolsa lá em São Paulo, e todos os agentes do mercado vão ver essa minha oferta de venda. Então, eu estou disponibilizando tantas ações da empresa tal e eu quero vender ao preço tal. Todo mundo está vendo isso. Todos os possíveis ou prováveis
compradores vão enxergar essa oferta. Então, essa é a função das bolsas, né? Se tornar um local onde as ofertas, tanto de compra quanto de venda, elas são colocadas sempre no mesmo lugar. Por isso que se chama de pregão da bolsa, né? Porque antes dos sistemas, hoje é tudo via internet, né? Mas a Bolsa de São Paulo é de 1880 alguma coisa, né? Muito antiga, né? Nem calculadora não existia na época, né? Então, no prédio da Bolsa de São Paulo, antigamente, o que era? Afinal, tinha um grande balcão que dividia aí na parte de trás do balcão os funcionários, né, os operadores, e na parte da frente do balcão os mercadores, né, os agentes, tanto compradores quanto vendedores. E atrás dos funcionários ali, na parede, tinha um grande quadro, tipo esses nossos quadros de sala de aula, só que muito grande, né? Muito largo. Então, ele era dividido no meio e nesse quadro tinha vários, não, centenas, não sei quantos, pregos apontados, pregados de trás para frente, ficava a ponta do prego lá. Então, na parte esquerda, por exemplo, da metade do quadro, eram apregoadas as ofertas de compra das ações. Então, todo mundo que queria, que estava querendo comprar, colocava lá. Quem estava querendo vender, olhava para lá as ofertas de compra daqueles bilhetinhos que literalmente eles eram pregados assim, ó. Tinha a ponta do prego ali e eles eram pendurados ali, ó. Venda de tantas ações da empresa tal ao preço tal. E quem tinha o desejo de comprar, especificamente daquela empresa, ia lá e olhava a oferta de venda. E no outro lado era o contrário, as ofertas de. Eu falei lado esquerdo, lado direito, agora nem sei mais qual lado, mas num lado eram apregoadas as ofertas de compra, no outro lado as ofertas de venda, simples assim. E eram fincados, os papeizinhos eram fixados naqueles pregos pregados de trás para frente mesmo, ficava a ponta do prego ali, por isso que até hoje se chama o pregão da Bolsa de Valores. Lógico que hoje vocês sabem que isso tudo é online. Então, se por acaso essa situação que eu comprei no lançamento inicial, comprei e o meu dinheiro foi direto para a empresa não tem mais a obrigação de me devolver esse dinheiro nunca mais. Se eu quiser recuperar esse dinheiro, eu posso vender as minhas ações para um terceiro. E aí eu coloco essa ordem através da minha corretora lá no home broker da Bolsa, que seria aquele quadro lá, manda pregar um bilhetinho lá que eu estou querendo vender tais ações. Tá bom? Então, notem, gente, por que é importante distinguir essa questão do mercado secundário com o mercado primário? Porque quando dá uma grande crise no mercado financeiro global, como já aconteceu em 2008, a crise do subprime lá, imobiliária dos Estados Unidos, que afetou todos os mercados, as ações no mundo inteiro despencaram, as empresas continuam seguindo a vida normal delas, elas não são afetadas em nada. Elas continuam produzindo, não demite ninguém, porque o caixa delas não é afetado. Quem que é afetado? O pessoal do mercado secundário. Se eu tenho ações dessa empresa e o preço dela está despencando, se eu quiser vender, eu vou ter que vender para um terceiro, e não para a empresa. E aí, se eu comprei a 10 e estou vendendo a 6, o prejuízo dos 4 não é da empresa, é meu. Então, as empresas elas não são diretamente afetadas caso as ações delas despenquem lá na Bolsa. Por que eu digo não diretamente? Porque indiretamente elas podem ser afetadas sim. Eventualmente, se lá na frente a empresa precisa fazer uma nova chamada de capital, com as ações delas depreciadas, vai ser difícil ela conseguir chamar novos acionistas, sendo que os preços das ações dela ao longo do tempo foram depreciados.
Então, as empresas gostam de zelar pelos preços de suas próprias ações, que os preços subam lá na Bolsa, porque isso é reflexo do quê? Da boa gestão da empresa, que a empresa é promissora, que as expectativas são otimistas, por isso tem mais gente querendo comprar do que vender. Tá? Quando os preços sobem, é porque, vocês sabem, é a lei da oferta e da demanda, né? Tem mais gente querendo comprar uma determinada mercadoria do que ofertantes. Então, o reflexo se dá imediatamente nos preços. Tranquilo até aqui? Tranquilo, gente? Posso seguir? Sim, professor, pode seguir. Bom, e também tem aqui uma observação, ó, dentro do mercado secundário, também tem o que é chamado de mercado de balcão, tá, gente? O que é esse mercado de balcão? O mercado de balcão, ele não tem um local físico, um prédio tipo da B3 lá em São Paulo. Não existe um local físico. É porque tem muitas empresas, sociedades anônimas, que têm ações cujo capital social é dividido por ações e, portanto, tem acionistas, mas elas não são listadas lá na Bolsa de São Paulo, porque há um custo muito grande de ser listado lá na Bolsa. Primeiro, precisa ter liquidez, né? Precisa ter muitos negócios. Todo dia ou toda semana tem que estar tendo negócios com relação a essas ações. Tem que ter como é que se chama? Free float, né? Uma quantidade de ações trocando de mãos entre os agentes do mercado. Grande parte das empresas, principalmente as empresas familiares, elas seguram uma grande parte das ações, muitas vezes na forma de uma empresa de investimentos, tá? Que é a acionista majoritária, e essa quantidade, principalmente se tiver só ações ordinárias emitidas pela empresa, eles zelam para que eles tenham sempre 50%, ou pelo menos mais uma ação, para não perder o controle da empresa. Né? Mas muitas empresas de menor porte, mas nem portanto menos importantes, elas têm dificuldades, ou porque não têm liquidez, ou porque não tem uma base acionária muito expandida, né? Não tem muitos acionistas, então não compensa arcar com os custos de ser listada lá na Bolsa. Mas sim são empresas de capital aberto, e eventualmente algum acionista vai desejar se desfazer dessas ações para receber o mais líquido dos ativos, que é dinheiro mesmo. E aí, como é que ele faz? Se ela não é listada lá na Bolsa, ela vai dar oferta para onde? Aí, esse acionista, que ele sendo acionista dessa empresa, ele tem uma conta numa corretora, ele entra em contato com a corretora e anuncia que ele está querendo vender uma determinada quantidade de ações dessa empresa a um preço tal. E esse corretor vai informar as demais 200 e tantas corretoras que tem no Brasil, e com os seus ramais para o mundo todo, e dando essa informação. E aí o negócio, se aparecer algum investidor interessado em comprar esse lote de ações, através do corretor dele, ele entra em contato com o corretor do vendedor e o negócio acontece. Eles fecham o negócio, né? Determinam o preço, acertam a quantidade, e as ações trocam de mãos. Tá? Então, isso acontece como a gente chama no mercado de balcão. Né? Antigamente era por telefone, né? Você ligava para o seu corretor, o corretor ligava para as outras corretoras. Hoje, as próprias corretoras têm sistemas entre elas aí que elas passam essas informações. Então, o mercado de balcão é um mercado também, fica dentro do mercado secundário, a única diferença é que não existe um local fixo onde esses negócios acontecem. Eles acontecem por aí, entre corretores. Tá?
Então, uma característica do mercado secundário é que as transações, o dinheiro, as ações vão para o bolso de um e o dinheiro vai para a mão de outro, a empresa não tem nada a ver com isso. Então, no mercado primário, repetindo aqui, a empresa emite as ações, o acionista recebe as ações e manda o dinheiro para o caixa da empresa. No mercado secundário, é negócios entre terceiros, entre outras partes. O dinheiro sai do bolso de um e entra no bolso do outro, as ações saem da mão de um e vão para a mão do outro, ou para a custódia do outro, e a empresa não tem nada, nem ganha, nem perde nada com isso. Ok? Essa parte aqui das fontes de financiamento, gente, eu vou dar uma passada por cima. Só queria chamar a atenção aqui para a teoria da hierarquização de fontes do Mears. Né? Alguns pronunciam Myers, né? Mas ele não era americano, eu acho. Eu sempre conheci por Mears. Essa ordem da hierarquia aqui, gente, ela é verdade. As empresas, quando vão precisar financiar, ou financiar sua expansão, ou abrir uma nova unidade, ou lançar um novo produto, e para isso elas precisam de recurso, elas vão sempre seguir essa hierarquia. Em primeiro lugar, elas vão tentar utilizar capital próprio da empresa. A diretoria chegou numa conclusão, temos que abrir uma nova fábrica aqui em Sorriso, porque senão nós vamos perder espaço, e para isso nós precisamos de 100 milhões. A diretoria, o diretor, o presidente, o CEO lá vai fazer o quê? Vai chamar o financeiro da empresa, vai dizer, olha, quanto que nós temos nas nossas contas no banco? Temos 5 milhões no máximo. Não serve, né? Precisamos de mais. Então liga lá, daí vai para a segunda opção. Então liga lá para o gerente do banco, vê se ele financia para nós 95 milhões. Qual que é a taxa? Olha, até financia, mas a taxa é tal, dependendo da conjuntura, se as taxas estiverem muito altas, elas tornam o VPL de um projeto de investimento negativo. E aí não tem jeito, não, vamos engavetar esse projeto. Mas aí as empresas têm uma terceira alternativa, que é utilizar capital próprio de terceiros. Como assim, capital próprio de terceiros? Emitir ações, disponibilizar no mercado para que os investidores comprem essas ações e o dinheiro venha para o caixa da empresa. E essa captação de recursos, a empresa não vai precisar devolver, não tem taxa de juros embutidas nessa operação e não tem prazo de vencimento. Então, sim, faz uma chamada de capital, coloca novos sócios na empresa, junta esses 95 milhões ou 100 milhões ali e expande a empresa. Mas por que é só a terceira alternativa das empresas, gente? Porque tem lá as suas desvantagens também. Nós vamos ver mais para frente. Note que captar dinheiro do mercado sem precisar devolver e sem pagar juros seria muito confortável para qualquer empresa, né? Mas todas as moedas têm dois lados, né? Então, mais à frente, a gente vai ver nas vantagens e desvantagens. Mais uns blá, blá, blá. Condições para abertura de capital aqui também, a legislação ela muda muito, tá? Mas tudo o xerife do mercado é a Comissão de Valores Mobiliários, tá? Eles têm muito material no site deles. Tem um livrinho muito bom de um sujeito chamado Roberto Contador, acho que é. Ele é economista e tem um livrinho bem fininho que ele dá, se bem que eu acho que já está bem desatualizado, porque isso aqui muda muito, essas resoluções, tá? Mudam muito. Mas para quem tiver interesse, site da Comissão de Valores Mobiliários, tá? Tem toda a legislação, o que a empresa precisa para abrir o seu capital.
Então, agora, sim, a abertura de capital, as vantagens para a empresa. A primeira grande vantagem é aquela que eu já comentei agora há pouco. Né? Capta dinheiro do mercado e não precisa devolver. Recursos não exigíveis. A empresa tem uma segunda vantagem, que quando ela faz essa operação de abertura de capital, ela se torna muito mais conhecida, portanto, seus produtos e serviços também serão mais conhecidos. Ela aumenta o patrimônio líquido dela, e nós vamos ver mais adiante no exemplo de abertura de capital, como é que acontece esse aumento do patrimônio líquido da empresa. E quem já era, quando ela abre o capital, ela tinha sócios. Quem já era sócio da empresa, ele passa a ter expectativas bem mais otimistas com relação ao futuro dessa empresa, até porque se ela abriu o capital, fez uma chamada de capital para expandir, a empresa está crescendo. Isso dá uma perspectiva bem mais otimista do que a empresa se manter ali estagnada. Aí agora vamos para o outro lado da moeda. Né? Essa segunda aqui, ó, essa segunda desvantagem aqui que eu considero a mais cruel das desvantagens. Eu coloquei ali em primeira desvantagem, a empresa ela passa a se submeter à fiscalização externa mesmo. A CVM pode ir lá, mandar auditores lá e fiscalizar os números, porque ela agora é uma sociedade anônima e aí acabou aquela história de não, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Não, não é bem assim. Mas a segunda desvantagem, essa que eu grifei aí, os sócios antigos, os fundadores da empresa, eventualmente pense numa empresa familiar, gente. O avô da atual diretoria fundou a empresa há 40 anos atrás, com sacrifício, construiu, expandiu, passou a produzir, ser conhecido no mercado e agora todos os lucros futuros que vierem da empresa vão ser divididos proporcionalmente com os acionistas que estão entrando agora, na mesma proporção, uma ação, tanto de dividendos sobre cada ação. Então, esse é um fator, uma desvantagem psicológica muito forte, principalmente para empresas familiares. E aí nós vamos ver mais para frente os artifícios da lei das SAs, Lei 6.404/76, portanto, do período dos militares, em que eles criaram um artifício lá para que as empresas familiares pudessem abrir o seu capital sem que elas, os familiares, perdessem o controle da empresa. Porque os militares eles tinham ciência lá nos anos 70, se vocês viram lá a história econômica brasileira aí, período da euforia, do milagre econômico brasileiro, tá? O Brasil crescia 10% ao ano, o PIB do Brasil. Então, mas eles tinham ciência, os militares, porque eles olhavam para o mercado financeiro, para a Bolsa, quais ações que eram negociadas na Bolsa brasileira, basicamente de estatais. Petrobras, antiga Vale do Rio Doce, que era uma estatal, a Embraer, Telebrás, Companhia Siderúrgica Nacional, e por aí vai. Basicamente, empresas estatais, ou da União ou dos estados, inclusive de municípios também. E os militares tinham ciência de que não, tem que consolidar esse mercado aí com novas empresas, porque tinham empresas sólidas no Brasil, tinha Perdigão, Sadia, na época, né, no setor de alimentos, tinha a Hering, do setor têxtil. Eu estou falando só das empresas catarinenses, familiares catarinenses, porque eu sou catarinense, tá? De nascença, agora sou mato-grossense de coração.
Então, essas empresas, grandes empresas familiares brasileiras, lá nos anos 70, elas tinham aversão à abertura de capital. E, portanto, nossa bolsa, nosso mercado de capitais não se consolidava. E aí os militares, através da lei das SAs, eles permitiram esse mecanismo, que nós vamos ver daqui a pouco, de modo que as empresas abrissem capital, captassem recursos do mercado, expandissem, e, portanto, as empresas expandindo, isso gera mais renda, mais salários, mais renda, aumenta a produção, mais exportações, mais divisas para o país, e, portanto, isso é bom para o país, para a economia como um todo. Tem uma outra desvantagem aqui que eu queria chamar a atenção. Ó. A empresa precisa aprimorar métodos administrativos. Aí vocês me perguntariam, mas vem cá, isso aí não é bom para a empresa aprimorar métodos administrativos? Que olhem, que está aqui no slide das desvantagens. Né? Então, notem, gente, esse aprimorar métodos administrativos muitas vezes envolve custos iniciais elevados. Né? Melhorar um sistema de informática, aí, de gestão, etc. e tal, criar uma diretoria disso, uma diretoria daquilo, diretoria de relações com o mercado, os famosos RIs, relações institucionais das empresas. Todas as empresas de capital aberto têm que ter lá uma diretoria de relações com o mercado, para atender não só os acionistas, mas potenciais acionistas, né? Que tem que dar satisfação, divulgar balanços, divulgar os dados, os números das empresas. Tem sempre briefings de mercado, né? Quando eles têm que divulgar os valores, os resultados de cada trimestre. Eu participo de briefings de mercado aí, eles disponibilizam um link e você participa. E você, inclusive, pode fazer pergunta para os gestores da empresa. Mas essa aprimoração de métodos administrativos, ela não se restringe apenas à elevação obrigatória dos custos da empresa, né? Mas também de mudanças de paradigmas dentro da empresa. Melhorar métodos administrativos implica em que aquele sujeito que é diretor não sei do que, só porque ele é sobrinho, parente do fundador da empresa, esse cara não dá conta desse cargo, nós temos que colocar outro lá, contratar um profissional para colocar no lugar dele. E isso aí muitas vezes gera atritos, né? Restrições, olha, se abriu o mercado, eu que sou diretor, não sei o que lá da empresa lá, eu vou perder meu cargo, né? Sou neto do fundador da empresa, agora vou perder meu cargo. Sim, isso pode acontecer e isso gera conflitos internos, às vezes, bem interessantes. A empresa tem que se tornar transparente à concorrência, gente. É uma sociedade anônima, tem um fato relevante, tem que ser comunicado ao mercado. Então, para quem vocês são da região aqui, vocês sabem que tem a Perdigão, se instalou em Lucas do Rio Verde, né? E a Sadia se instalou em Lucas do Rio Verde. Deu 1 ano, 2 anos, a Perdigão veio atrás e se instalou em Nova Mutum. Lembrando que, à época, as duas empresas eram concorrentes. Mas como será que a Perdigão descobriu que a Sadia tinha um projeto de instalar aquele parque ali em Lucas do Rio Verde, né? Onde é a fonte da matéria-prima básica para essa indústria de fabricação de carne, é milho, grãos principalmente, né? Então, eles vieram e se instalaram aqui. Só que essa decisão, como ela é uma decisão relevante para o futuro da empresa, a empresa teve que comentar isso, anunciar isso para o mercado na forma de um fato relevante. Ó, a diretoria decidiu, nós vamos investir tanto
para construir o parque lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Se anuncia para o mercado, a concorrência fica sabendo, né? Pena que elas não sabiam que lá na frente as duas iam acabar se fundindo, né? Mas, enfim. Esse assumir custos de publicações em jornais, gente, onde está escrito jornais, leiam custos de publicações, né? Hoje não é mais o jornal impresso, embora ainda tenham, e as empresas ainda tenham obrigações de publicar em jornais impressos seus resultados, jornais de grande circulação, mas hoje, basicamente, isso é feito via sites de internet de cada empresa. Mas, de qualquer forma, tem um custo para isso também, porque tem um setor que está ali trabalhando nisso. As decisões relevantes, gente, elas têm que passar pelo Conselho de Administração e Diretoria, e depois precisam ser aprovadas em Assembleia Geral dos Acionistas, Assembleia Geral Ordinária. Então, quando a empresa, se é uma empresa familiar, ela decide abrir o seu capital, se transformar numa sociedade anônima, acabou aquela história de que a empresa é minha, eu faço, eu que mando e pronto. Não, não é mais bem assim. Isso também é um empecilho meio psicológico aí para essa decisão das famílias de abrirem o capital social das empresas delas. E, como eu falei, né, as decisões passam pelo Conselho de Administração e pela diretoria, e a diretoria tem que submeter essas decisões à prestação de contas na Assembleia dos Acionistas. Dificilmente, se a família ou os gestores têm o controle acionário, na Assembleia dos Acionistas, uma ação é um voto. Se eles têm a maioria das ações, muito comum, todas as decisões da diretoria, elas são aprovadas em assembleias. Né? Pronto, temos tempo ainda, 15 minutos. Vocês chegaram a dar uma olhada nesse meu exemplo de abertura de capital? Manifestem-se, povo. Não, professor, confesso que eu não consegui olhar ainda. Esse exemplinho aí, vocês não acham em lugar nenhum, tá? Esse aí fui eu que desenhei para tentar explicar. Notem que é um exemplozinho bem grotesco, tá? Eu vou tentar explicar rapidamente, nós temos ainda 15 minutos aqui. Então, imaginem, gente, eu vou usar um exemplo local. Uma empresa original no valor de 100 milhões de reais. O capital social dela, o patrimônio dela é de 100 milhões. Imagine aqui em Sinop se fosse a empresa do Machado, supermercado Machado. Então, como é que você chega nesse valor? Você contrata uma equipe de auditores, tem gente que é especializada nisso, para fazer o levantamento de quanto vale a empresa. Afinal de contas, para você abrir o capital, você tem que primeiro saber quanto que ela vale. Né? E essa parte física é fácil, gente. Vem aqui em Sinop, tem aí a cotação imobiliária, quanto que vale um terreno de uma unidade do Machado ali no Taúbas, quantos metros quadrados tem, quanto vale isso em dinheiro. Não é tão difícil de chegar num valor. Né? Dado aos valores dos terrenos aqui em Sinop, principalmente no centro, em outras unidades da empresa mais afastadas, de repente o valor do terreno é um pouco menor, mas não é complicado de chegar num valor com relação ao imóvel, ao terreno. Com relação a Alô? uma... Oi? Travou alguma coisa? Não, quem está falando? Quem que era? É que eu estou lá no slide, gente. É porque antes tinha travado, professor, bem no início, quando você começou a explicar sobre o seu exemplo que você criou. Ah, é? E eu não percebi porque eu estava... É porque eu estava lá no slide, daí eu não vejo o que acontece na tela ali do
do Google Meet. Agora, eu não sei aonde que vocês não pegaram, então. Por exemplo, o Grupo Machado resolve abrir o capital, tá? Primeiro passo, vocês podem olhar lá na CVM, lá, todos os passos que têm que ser feitos, dados, né, para o processo de abertura de capital, é fazer o levantamento de quanto vale o grupo, as empresas todas do Machado aqui de Sinop. Então, com relação ao imobiliário, ao valor dos terrenos que eles têm nas várias unidades espalhadas aqui na cidade, eu não sei se tem em alguma outra cidade, Matupá parece que tem, Machado também, não sei. Então, esse levantamento não é difícil de ser feito, não. Tem aí as cotações do mercado imobiliário de Sinop, que você consegue, ó, um terreno desse, da unidade aqui de Itaúbas, tem tantos metros quadrados, é o preço de tanto. Com relação ao material, ao equipamento, também não é muito difícil, né? Tem aquelas gôndolas todas, tem aqueles freezers, tá? Basta entrar no site das empresas, das fábricas desses equipamentos e pedir orçamentos, pedir 3, 4 orçamentos para empresas diferentes, você consegue chegar num preço médio daqueles bens. Quanto ao estoque, dificuldade nenhuma, porque tudo é com nota fiscal, né? Tem estoque de tantos produtos. Agora, tem bens intangíveis que é difícil você precificar. E aí é que entra a dificuldade na determinação do valor do patrimônio de uma empresa dessas. E note que Machado, aqui em Sinop, é uma grande empresa, né? Mas é uma empresa pequena, né? Em comparação com outras empresas do país aí. Então, como que você vai dar precificar a marca Machado? Os pontos, né, comerciais onde se encontram as unidades, que já são pontos tradicionais, tudo isso tem um valor, gente. Então, esse cálculo é um pouco complexo, tem que ser especialista mesmo, mas eles vão chegar num valor. E vamos supor aqui, deve ser muito mais, né? Mas para efeitos didáticos aqui do nosso exemplo, vamos supor que essa equipe chegou à conclusão que o Grupo Machado todo, patrimônio, imóveis, bens, equipamentos, estoques, marca, ponto, etc., tal, somando tudo dá 100 milhões. E vamos supor, eu não sei quantos irmãos são aí, né? Mas vamos supor que sejam 4 sócios. E eles tenham dividido igualmente as participações deles, né? 25 milhões para cada um, ou 25%. Vamos supor uma situação em que um grupo, sei lá, Pão de Açúcar, um grupo do mesmo concorrente de outros centros tenha planos de se instalar aqui em Sinop. Alguns, deixa eu ver, a coisa de 8, 10 anos atrás, eu anunciava em sala de aula, o pessoal que foi meu aluno naquele período, eles sabem que eu dizia naquela época, olha, logo, logo, o Machado vai ter que abrir uma unidade aqui para o lado do aeroporto. Isso aí eu dizia há uns 10 anos atrás, porque os loteamentos aí estavam se tornando Aquarela, etc., e tal, estavam se tornando bem populosos, muita gente morando para aquele lado da cidade e não tinha o supermercado Machado ali. E eu dizia em sala de aula, eu não tenho informação privilegiada, mal conheço alguns da família aí, mas praticamente a gente nem conversa. E eu não tinha informação privilegiada nenhuma, e eu dizia, olha, eles vão ter que abrir uma unidade ali. Aí eu lembro que até uma aluna falou assim, mas por que, professor, eles já têm tanta, eles não precisam ser tão gananciosos. Não é uma questão de ganância, é uma questão de sobrevivência. Imagine se eles não abrem uma unidade ali na região do aeroporto, onde eles inauguraram, acho que foi coisa de 1 ano, 2 anos atrás, e vem um concorrente de fora e se instala ali. Eles vão perder fatia de mercado, eles vão perder cliente.
Eles não podem, eles precisam expandir, as empresas precisam expandir. Se a empresa ficar estagnada, seja de qualquer setor, ela está fadada ao fracasso, a fechar. Lá na frente vai aparecer um concorrente, vai fazer uma proposta para te comprar ou para fazer fundir, e pronto, aí você está morto no mercado. Então, supondo que eles tenham essa percepção de que a cidade está andando, expandindo muito para aquele lado, e eles têm que, para não perder mercado, eles precisam botar uma unidade lá. E eles fazem as contas, levantamento, orçamento, e eles precisam de outros 100 milhões. Notem que eu arredondei bem os númerozinhos aí para ficar fácil a compreensão. Precisam de outros 100 milhões para construir essa nova unidade aí. Então, aquelas três situações que nós comentamos lá atrás, né? As fontes de financiamento empresarial, né? Principalmente naquela teoria de hierarquização de fontes do Myers, que eu acabei de comentar com vocês. Primeira coisa que diz, precisamos de 100 milhões para botar uma nova unidade aí. Primeira coisa, o seu Irineu lá vai ligar para o financeiro, quanto nós temos em conta nos bancos? Tem tanto, não dá, precisamos de mais. Liga para o gerente e pede se ele libera um financiamento de 100 milhões para nós. Ele libera, mas a taxa de juros é essa. Não, não dá. Essa taxa não dá. Aí, alguém, um aluno de economia, que estava assistindo a aula de mercado de capitais, que é estagiário lá dentro, lá, diz assim, olha, vocês poderiam abrir o capital e pegar esses 100 milhões aí junto ao mercado, junto a outros investidores. Imagina o grito que o seu Irineu ia dar lá dentro, né? Muito provavelmente você seria demitido na hora, colocado para fora. Mas, enfim, depois deles analisar, ver lá a lei das SAs, como é que funciona isso aí tudo, eles poderiam chegar à conclusão, olha, sabe o que é uma boa ideia? Então, pronto, fizeram várias reuniões e decidiram, vamos abrir o capital do supermercado Machado. Professor, com licença. Oi. Professora Clara acabou tendo um problema de conexão e não conseguiu participar desse final da aula. Aí ela queria que o senhor respondesse sobre o jogo de investimento, se vai valer mesmo no ensino remoto. Não tem condições. Eu já tenho dado essa disciplina na modalidade remota, mas não tenho feito e não tenho expectativa de fazer, não. Por uma série de razões aí que outra hora eu posso até explicar melhor. Tá, mas, a princípio, não. Quando eu voltar ao presencial, daí sim, aí vai ter a simulação de novo. Ok, professor. Tá? Mas eu acho que em outro momento a gente pode até comentar mais sobre isso. Só queria terminar esse raciocínio aqui. Então, continuando, supondo que eles decidam, então, ok, vamos expandir e vamos captar 100 milhões junto aos investidores no mercado, que são os 100 milhões que nos faltam para construir essa nova unidade. Aí eles vão emitir, note, a empresa já valia 100 milhões. Se eles captarem mais 100 milhões no mercado, o total do capital social dela, do patrimônio, enfim, vai ser somar 200 milhões, né? Então, como uma ação é a menor parcela do capital social de uma empresa, para cada unidade de real, eles precisam emitir uma ação equivalente, né? Então, vamos supor que eles decidam, o capital social é de 200 milhões, ou vai se tornar de 200 milhões, eles precisam emitir 200 milhões de ações a R$1 cada. 200 milhões de ações ao preço de R$1, somando tudo, dá 200 milhões de reais. Então, pela lei das sociedades anônimas, ela diz lá que as empresas podem emitir até 2/3 de ações ordinárias, preferenciais, desculpa, ações PN. Essas ações PN, elas não dão direito a voto.
Se a empresa emitir 2/3 de ações preferenciais, essas aqui, ó, PN, dos 200 milhões, ela vai ter que imprimir 133 milhões 340 mil ações preferenciais. Essas não dão direito a voto em assembleia. E aí o resto, para totalizar os 200 milhões de ações, ela vai emitir 66 milhões de ações ordinárias. Essas sim dão direito a voto em assembleia. No total de 200 milhões de ações emitidas, há um valor de 200 milhões de unidades monetárias ou de reais. Notem, os sócios antigos, os 4 fundadores, esses 4 sócios aqui em cima, como a empresa, a parte deles era de 100 milhões, e 100 milhões é o que a empresa valia quando era só deles, eles vão ficar com eles todas as ações ordinárias, as que dão direito a voto em assembleia. 66 milhões. E os antigos sócios... e eles ainda, os sócios antigos, né, para completar os 100 milhões, eles ainda vão ficar com 33 milhões de ações preferenciais, totalizando 100 milhões de ações. E os sócios novos, eles vão ficar somente com 100 milhões de ações preferenciais que não dão direito a voto. Então, a nova empresa, por isso que aumenta o capital social, é uma vantagem da abertura de capital das empresas. A nova empresa do Machado, que antes tinha um patrimônio lá de 100 milhões, agora vale 200 milhões, e os 4 sócios, antes cada um era dono de 25%, agora vai ser dono só de 12,5% da empresa. Então, a participação relativa dos sócios antigos, ela cai em termos percentuais. Antes, cada um desses 4 sócios, 4 irmãos, era dono de 25% da empresa. Agora, a empresa dobrou de tamanho, qual é a participação de cada um deles? 12,5%. Então, mas ficaram mais pobres. Então, não ficaram, a riqueza deles permaneceu a mesma. E eles, como detêm a totalidade das ações ordinárias, eles é que vão manter o controle da empresa. Enquanto eles não venderem ações ordinárias, eles não perdem o controle da empresa. Entende? Então, mas agora eles são donos só de 12,5%. Já falei, a riqueza deles não diminuiu, não foi afetada em nada. Se pegar ali eles têm 66 milhões de ações ordinárias e 33 milhões de preferenciais, multiplica pelo valor da ação, vai dar os 100 milhões a riqueza que eles já tinham antes. Né? Agora, a pergunta que fica aqui, gente, é melhor ser sócio de uma empresa, ser dono de 25% de uma empresa de 100 milhões, essa parte em azulzinho mais claro aqui, ou ser dono de 12,5% de uma empresa de 200 milhões. Essa nova empresa de 200 milhões, ela gera muito mais expectativas positivas em relação ao futuro dessa empresa. Ok? Não sei se ficou bem entendido. Daí aqui no slide seguinte eu tenho a continuação. Os novos sócios passam a ter uma participação relativa de 12,5%. Lógico, se eles quiserem, eles podem comprar mais ações no mercado. Né? E isso é da lei das SAs, que diz aí que até 2/3 das empresas podem emitir até 2/3. Não significa que elas são obrigadas a emitir 2/3 de ações preferenciais, não. A lei diz que as empresas podem até 2/3, não mais do que 2/3. Mas a lei ela não proíbe que as empresas abram o capital emitindo 100% de ações ordinárias. Aliás, isso é uma tendência no mundo, gente. Inclusive, empresas que tinham ações preferenciais e ordinárias,
elas fazendo a adesão ao chamado novo mercado, essa questão de governança corporativa, elas convertem as ações preferenciais delas em ordinário, ações ordinárias, de modo a dar direitos iguais a todos os acionistas. Isso é uma tendência mundial. Aqui no Brasil, várias empresas já fizeram isso. Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil só tem ações, o capital todo do Banco do Brasil é dividido representado apenas por ações ordinárias. A VEG de Jaraguá do Sul também tinha ações preferenciais e ordinárias, agora só tem ações ordinárias. A SLC Agrícola já abriu capital só emitindo ações ordinárias. Então, é uma tendência global, isso é a Neue Market, né? De governança corporativa, mais transparência e mais igualdade entre os acionistas. Tá bom, gente? Quem está aí ainda? Ana Júlia e Jéssica, só. Eu vou parar a gravação.